Olá, eu sou a doutora Roberta Machado, neurologista infantil pela Universidade Federal de São Paulo, mestranda em Neurologia e Neurociência também pela Universidade Federal de São Paulo. Participo do setor de doenças neuromusculares da Universidade Federal de São Paulo. Gostaria de agradecer ao convite da Associação Brasileira de Charcot-Marie-Tooth para falar um pouquinho do Charcot-Marie na infância, mas eu queria falar de uma forma diferente, de uma forma que vocês participassem, que os pais participassem. Então, juntamente com a associação, nós, nós pensamos em uma enquete com o seguinte questionamento: meu filho tem CMT, e agora? E pedimos para enviar dúvidas, né, na página ou colocar a hashtag meu filho tem CMT. Gostaria de agradecer, foram muitas perguntas, alguns depoimentos, então eu decidi agrupar em tópicos para poder sanar a maioria das perguntas. Caso haja alguma outra, pode mandar um e-mail para mim que a gente responde. Então eu dividi nos subtipos mais frequentes na infância e na adolescência. Muitas mães falaram: ah, meu filho tem CMT1A, ah, o meu tem CMT1B, e assim vai. Outra coisa que foi muito falada, questionada, é um pouco da importância da reabilitação. Muitas mães estavam desanimadas porque a criança sente dor, não é fácil. Então eu queria falar um pouquinho também da importância da reabilitação. Outro grande sintoma que preocupa muitos pais, além até das deformidades ortopédicas, foi a dor, o sintoma da dor. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre o sintoma da dor. E outro questionamento foi quais os cuidados que devemos ter com os pés. Dificuldade no aprendizado, será que tem alguma dificuldade no aprendizado? E o suporte e a rede de apoio após o diagnóstico. Falar só um pouquinho, a doença do Charcot-Marie é um grupo heterogêneo, né? Tem várias formas de transmissão, né? O padrão de herança genético pode ser autossômico dominante, recessivo, ligado ao X. As mutações podem ocorrer em duplicação, deleção ou ponto, que é omnisciência. Eu falo isso porque às vezes os pais, eles costumam ler os testes genéticos. Então, essa pluralidade eu gosto de falar um pouco. Mas 90% dos casos vão estar em 4 genes, que é o PMP22, o MFN2, o MPZ, o GJB1. Nós não temos uma estimativa da prevalência brasileira, né? Estima-se que seja 20 a 40 casos para cada 100 mil habitantes. Nós não temos estudos epidemiológicos nem genéticos que tracem o perfil dos pacientes com Charcot-Marie no Brasil, né? Inferimos muita coisa. E a gente sabe que em determinadas regiões tem mais casos do que outras. Por exemplo, Tobias Barreto, em Sergipe, é considerada a capital brasileira do Charcot-Marie. Então a gente vê também essa diversidade da região. A doença de Charcot-Marie, a CMT1A, é a forma mais comum na infância, idade de início 7, 12 anos. Muitos pais também me perguntaram quais são os sintomas que a gente deve ver, o que a gente deve observar para suspeitar, né? Então, é uma fraqueza de predomínio distal, ou seja, de membros inferiores, com amiotrofia, ou seja, uma redução da musculatura, né? Então, os pés cavos, escoliose, e o padrão de herança é autossômico dominante, ou seja, ver se tem algum caso na família. O gene é o PMP22, que é o gene que codifica a proteína da mielina 22. A segunda forma mais comum na infância é a doença de Charcot-Marie-Tooth 1B.
Então, o gene responsável é o MPZ, que codifica a proteína zero de mielina. Também é uma herança autossômica dominante, então você tem que ficar atento aos casos familiares. O quadro clínico basicamente é o mesmo, é uma fraqueza muscular de predomínio distal, juntamente com a amiotrofia, os pés cavos, escoliose, mas o que chama também a atenção é que pode haver um defeito pupilar, que a gente chama da pupila diade, uma pupila ser mais dilatada que a outra. Essa para a pediatria, a síndrome de Degenine-Soltas é a CMT3, tem início na infância, antes de 5 anos, a herança é autossômica dominante. Os genes são aqueles genes que a gente já falou, presente na CMT1. O quadro clínico é um pouco diferente, porque começa muito precoce, né? Antes dos 2 anos, geralmente. E a gente está diante do quadro de uma hipotonia severa, o que a gente chama do termo em inglês de flop baby. E juntamente a gente vai ter um atraso do desenvolvimento neurológico. Daí, posteriormente, a gente vai ter a fraqueza e a miotrofia. Quando a criança adquire a marcha, pode ter também uma ataxia associada. Sabemos que hoje não tem um tratamento específico para o Charcot-Marie. Tem muita promessa, né? Vai ser temática de uma aula, mas nós não temos tratamento específico. Então, consiste na reabilitação, na prevenção das deformidades osteoarticulares, no tratamento que a gente chama de sintoma-alvo, e o grande sintoma, que foi muito questionado pelas mães, é o sintoma da dor. Né? Então, é isso que a gente vai falar um pouco. Quando a gente está diante de um paciente com Charcot-Marie, a gente tem 2 tipos de dores que a gente pode observar. A dor muscular, que pode estar relacionado com as contraturas, é uma dor aguda, muitas vezes intensa, correlacionada com manipulação. Muitas mães falaram que as crianças sentem muito depois da fisioterapia. Então, essa dor muscular. A dor neuropática já é uma dor mais crônica, é uma dor que é formigamento, em queimação. A criança é um pouco difícil dela chegar e nos contar com tantos detalhes. O adolescente é que não vai nos contar mais. E é muito importante você chegar e conversar com o médico. Por quê? Porque dependendo de qual das 2 dores vão ser, o tratamento vai ser completamente diferente. Um vai ser para dor muscular, né? Um tratamento agudo, geralmente são analgésicos e anti-inflamatórios, muito utilizado o ibuprofeno nas crianças. E outro vai ser usado com outra classe de medicação para dor crônica, também muito utilizado na pediatria, a gabapentina. Então é importante, vários pais tiveram essas dúvidas, vários pais relatando as dores agudas, muito correlacionada com a dor muscular. Outros pais falaram muito sobre a dor neuropática. Então, assim, é bom você estabelecer, conversar com o especialista para saber qual vai ser a direção do tratamento. Outra coisa que perguntaram muito é como é que a gente cuida do pé, né? O que a gente pode fazer? A primeira grande dica é evitar andar descalço, sempre calçado. Também os calçados devem ser próprios, né? Usar sapatos que não fiquem muito apertados, né? E sempre apoiar o calcanhar. Deve haver da ponta do sapato até o dedo mais largo, deve ter um tamanho de uma polpa, da largura de uma polpa digital. E sempre observar lesões ou deformidades. Outra coisa que eu achei bastante interessante é que eu encontrei
da Associação de Charcot-Marie, que foram listagens de alguns medicamentos que podem piorar alguns sintomas. E eu dei que alguns que são utilizados com frequência na pediatria. Então, eu acho importante a gente dizer que tem essa lista. Os pais podem acessar o site da Associação de Charcot-Marie e pode pegar esse panfletinho, tá? E outra grande preocupação dos pais é se vai ter ou não dificuldade no aprendizado. Como a doença tem muita diversidade de subtipos, tem alguns subtipos que realmente têm uma associação com deficiência intelectual, atraso do desenvolvimento neuropsicomotor e dificuldade no aprendizado, principalmente aquelas ligadas ao X, algumas mutações específicas, mas não há estudo correlacionando os dois principais, o CMT1 ou o CMT2, com dificuldades no aprendizado ou com deficiência intelectual. Também procurei fazer uma extensa revisão, não tem também com transtornos do neurodesenvolvimento. E quais são esses transtornos, quando a gente fala um transtorno do neurodesenvolvimento? Transtorno do espectro autista, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, alguns transtornos relacionados ao aprendizado, como a dislexia, mas não tem uma correlação direta. O risco é o risco que se tem na população geral. Daí meu filho tem CMT. E agora? Então, assim, o suporte psicológico para o paciente e para a família é fundamental também, para que eles saibam encarar esse diagnóstico, que é um diagnóstico crônico, mas é um diagnóstico que você pode trabalhar, que tem uma linha, tem várias reabilitações. Então, é importante a família buscar esse suporte psicológico, uma rede de apoio, como grupos de mães, participação até na associação brasileira é muito importante, para ter um intercâmbio de informações, um intercâmbio de experiências. Então, eu aconselho criar essa rede de apoio. Também seguimento com os especialistas, neurologista infantil, ortopedista, fisiatra, pediatra, com bons vínculos, que haja um diálogo sobre a doença e qualquer observação seja tratado com os especialistas. Também o seguimento com a equipe multiprofissional, Enfatizo muito as terapias de reabilitação, fisioterapia, terapia ocupacional. Daí eu quero deixar essa frase: curar quando possível, aliviar quando necessário e consolar sempre. Gostaria de agradecer aos meus orientadores, Dr. Acari, Dr. Vladimir, ao preceptor Dr. Paulo, a toda a equipe de multiprofissional da neuromuscular. Gostaria de mais uma vez agradecer à Associação Brasileira de Charcot-Marie pelo convite. É uma honra participar do Setembro Azul. Deixo o e-mail da pesquisa aqui para se alguma mãe ainda tiver alguma dúvida ou queira acrescentar também, está aqui o e-mail. É pesquisacmtped@gmail.com. Mais uma vez, obrigada pela participação de todos.